Com relação ao pedido, eu já fiz um vídeo explicando. Nós colocamos o pedido de impeachment e o nosso pedido foi muito bem embasado. Foram 68 páginas de argumentação, mais 19 páginas do pedido em si e ainda com vários anexos, com várias comprovações do que aconteceu. Esse pedido protocolado dia 2 de janeiro começou a tramitar, e aí o segundo passo dessa tramitação foi a reunião com a equipe do Legislativo da Casa Prefeito José Mariano. Basicamente, mais um escândalo envolvendo o prefeito João Campos, a família Campos Arraes, a gestão do Mas eu vou chegar lá. Denúncia feita pelo blog são amigos próximos de João Campos e da família Campos Arraes, e todos ocupam cargos na Prefeitura do Recife. Gustavo Figueiredo é secretário de governo. Luciano Temporal Carneiro é secretário executivo de Ordem Pública e Segurança. Daniel Saboia Paz Barreto é o presidente da Enlurb. Antônio Mário da Mota Limeira Filho é chefe da assessoria do prefeito. Juntos, tem nas mãos aí mais de 1,5 bilhão de reais. Saíram valores do carnaval. Você deve ter visto ontem que o vereador Felipe Alecrim postou um vídeo muito bem feito falando dos valores dos carnavais pós-pandemia, né? Eu vou relembrar você para você não se perder. No carnaval de 2023, a prefeitura gastou 7,5 milhões de reais, segundo a prefeitura, portal da transparência. No carnaval de 2024, 7,8 milhões de reais. No carnaval 2025, 8,5 milhões de reais. Agora, olha o que está acontecendo em 2026, ano em que a prefeitura tem dívida e que o prefeito vai se candidatar a governador. Por enquanto, 19,4 milhões de reais até o dia 10, tá? Que foi colocado esse valor. É a previsão para ser. Estou aqui para finalmente explicar para vocês todo o trajeto do nosso pedido de impeachment contra o prefeito João Campos. Começar esse vídeo dizendo que sim, nós já protocolamos o pedido de impeachment do prefeito João Campos aqui na Câmara de Vereadores. Esse protocolo foi feito no dia 2 de janeiro, está aí o número do protocolo, ou seja, desde o dia 2 de janeiro ele está em tramitação aqui na Câmara de Vereadores. Eu fiz questão de começar esse vídeo com essa informação porque quando os veículos nacionais começaram a divulgar que a gente havia feito esse protocolo, a assessoria da Prefeitura do Recife ligou, começou a entrar em contato com esses meios de comunicação para dizer que era mentira, dizer que não havia nenhum número de protocolo. A gestão João Campos trabalha assim, mentindo e inclusive tentando abafar de todo jeito as coisas erradas que o prefeito faz, inclusive as consequências disso. Com relação ao pedido, eu já fiz um vídeo explicando. Nós colocamos o pedido de impeachment e o nosso pedido foi muito bem embasado. Foram 68 páginas de argumentação, mais 19 páginas do pedido em si e ainda com vários anexos, com várias comprovações do que aconteceu. Esse pedido protocolado dia 2 de janeiro começou a tramitar, e aí o segundo passo dessa tramitação foi a reunião com a equipe do Legislativo da Casa José Mariano. Basicamente existem duas leis que podem reger esse trâmite. Uma é o Decreto 201, que é uma lei federal. Outra é a Lei Orgânica da Cidade, junto com o Regimento da Casa. A Lei Orgânica da Cidade, também o Regimento da Casa, não tem com clareza como deve acontecer esse trâmite na Casa, porque isso nunca aconteceu na história. É a primeira vez que um prefeito do Recife sofre um pedido de impeachment. Já o Decreto 201, que é a lei federal, deixa muito claro como deve acontecer. O presidente da Casa, a partir do momento que o pedido é protocolado, ele recebe esse pedido. É uma obrigatoriedade, não há aí a opção de não receber. Há a revisão da parte de redação, que é o que está acontecendo agora. Todo esse processo está sendo revisado pelo Legislativo da Casa, mas a revisão é apenas o momento em que eles corrigem algum tipo de erro de ortografia, algum termo jurídico que tem que ser modificado. Feita a correção, aí vai para o segundo ou terceiro momento. Na primeira reunião ordinária de 2026, que é a primeira reunião ordinária pós o protocolo do pedido de impeachment, o presidente da Casa faz a leitura, ele tem que fazer a leitura desse pedido de impeachment e coloca para a votação dos vereadores. Eu vou pedir a votação nominal. Você vai saber cada vereador como votou, se votou a favor ou contra o impeachment de João Campos. Só que essa votação primeira não é sobre ele ser impeachmentado ou empichado, como alguns chamam, ou não. É somente para ver se a Casa vai seguir com um trâmite de investigação do prefeito ou não. No decreto federal, maioria simples
dos votos para aprovar o início do impeachment. O que seria a maioria simples? São 37 vereadores. Se estiverem 37 vereadores aqui, seria a metade disso mais um. Mas se não tiverem os 37 vereadores aqui, vamos supor que 20 vereadores estejam aqui. Aí seriam 11 votos. 10 mais um. Se for assim, vamos supor que passasse. Aí começaria a investigação do impeachment. O prefeito teria que ser afastado da prefeitura. Caso essa maioria não seja atingida, acaba ali o processo de investigação do prefeito João Campos pelo impeachment. Se o entendimento for da lei orgânica, não seria maioria simples. Seriam 2/3 da casa. Daria mais ou menos 25 votos, tá? Então, o impeachment só vai andar se você pressionar os vereadores a votarem sim. Porque nessa primeira votação, como eu falei, isso não vai empichar ou impeachment o prefeito João Campos. Só vai fazer com que a casa, enquanto casa fiscalizadora do Poder Executivo, investigue o Poder Executivo. Investigue as ações do prefeito na nomeação irregular que ele fez, furando a fila de um concurso. Então, veja, seria quase que uma obrigação, é uma obrigação dessa casa fazer isso. Caso o pedido não passe, tudo corre normalmente dentro do que o prefeito continua fazendo, que é enganando você com obras mal feitas, mal entregues, com indícios de superfaturamento, com aditivos de tempo, de dinheiro, usando seu dinheiro para festa, enganando você com carnaval e também com promessas que ele não vai cumprir. De tudo isso que está aqui, esse pedido enorme de impeachment, todo bem embasado, o protocolo feito, tudo que vai acontecer daqui para o dia 3 de fevereiro, tem uma coisa que não depende de mim, não depende do poder legislativo da Casa José Mariano. A pressão que você vai fazer. O que você quer? Você quer Recife, Pernambuco? Um poder executivo que use o seu dinheiro para festa, para enganar você e para você continuar numa cidade, num estado escuro, inseguro, sem saneamento, sem saúde? Ou você quer, de repente, ter menos festa, mas ter o posto de saúde funcionando, a escola funcionando, segurança na rua, uma rua iluminada? Essa decisão só cabe a você. O que eu estou fazendo aqui é dando uma oportunidade para que você escolha. Porque não tenham dúvidas, se vocês escolherem não ter mais esse prefeito gerindo a cidade, não ter esse prefeito como possível governador, e vocês fizerem pressão nos vereadores, eu tenho certeza que os vereadores vão votar sim, para que pelo menos a investigação aconteça. Acabou os problemas do Recife. Não tem mais esgoto, não tem mais buraco, não tem mais assalto, não tem mais barreira caindo, não tem mais policlínica se despedaçando, posto de saúde que não funciona, não tem mais escola que não tem vaga para terra. Acabou tudo. Infelizmente, parte disso é culpa do próprio povo. De você. Mas, a minha parte eu tenho que fazer. E eu vou fazer, tá? E para que eu tô aqui? Também saíram valores do carnaval. Você deve ter visto ontem que o vereador Felipe Alecrim postou um vídeo muito bem feito falando dos valores dos carnavais pós-pandemia, né? Eu vou relembrar você para você não se perder. No carnaval de 2023, a prefeitura gastou 7,5 milhões de reais, segundo a prefeitura, portal da Transparência. No carnaval de 2024, 7,8 milhões de reais. No carnaval 2025, 8,5 milhões de reais. Agora, olha o que está acontecendo em 2026, ano em que a prefeitura tem dívida e que o prefeito vai se candidatar a governador. Por enquanto, 19,4 milhões de reais até o dia 10, tá? Que foi colocado esse valor, é a previsão para ser gasto no carnaval. Agora, fora quase triplicar o valor que foi gasto no ano anterior, tem outro detalhe, não sei se você percebeu, os patrocínios da tal da Beth. Todas as festas da cidade estão sendo patrocinadas pela tal da Beth. E não vai ser diferente no carnaval. A gente viu na virada, por exemplo, o tempo todo, em tudo que é canto, nos parques, em tudo que é canto, em outdoor, em bola, em tudo que é canto. Mesmo com patrocínio, tá gastando quase o triplo? Por quê? Essa é a pergunta que foi levantada pelo vereador Felipe Alecrim e que é levantada por mim. E aí a gente tem uma lista que você vai ver na imagem agora de todas as licitações que foram colocadas com os valores. E aí você vê, ó, pro ciclo carnavalesco, tem valor de milhares de reais, tem valor de R$1 milhão, mas tem uma coisinha
que me chamou a atenção. Uma licitação que, em princípio, não tem a ver com o carnaval. Um pregão eletrônico que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, de quase 5 milhões de reais. Agora veja um detalhe: disponibilização de pessoal, de mão de obra, para atuar em eventos de grande, médio e pequeno porte da Prefeitura do Recife, com fluxo de público diário mínimo de 15 mil pessoas. 12 meses. Não fora nada, fevereiro para fevereiro. Isso aí pode estar englobando São João, pode estar englobando o Réveillon do ano que vem, pode estar englobando várias coisas. E no meio tem eleição. Veja, eu não estou dizendo que é para isso, mas acho que cabe à Prefeitura dizer que não é para isso. Esse é o preço que você paga para estar sorrindo, enchendo a cara de cachaça durante o carnaval, que vai durar 4, 5, 6, 7 dias, mas para passar o resto do ano todo na lama, no esgoto, sem atendimento médico, sem vaga para o seu filho na escola, sem suporte para o seu filho TEA, sem segurança na rua. Eu deixo uma pergunta para você: vale a pena? Ah, Eduardo, então você é contra o carnaval? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Totalmente a favor de carnaval, de São João, de qualquer festa. Mas para mim, era zero custo da cidade. Pelo contrário, era lucro. Porque quando se fala assim, o carnaval gerou 2 bilhões de reais, não para a cidade. Gerou para os hotéis, gerou para os restaurantes, gerou para os motoristas de aplicativo. Ok, isso é bom. Movimentou o comércio, top. Mas e o teu imposto? Volta como? Então, para mim, carnaval era para ser assim, ó. Empresas particulares querem ter o carnaval, vocês vão pagar pelo uso do solo da cidade do Recife, que é lindo e caro, e vocês vão pagar pelo custo da limpeza urbana e da segurança dada pela cidade com a guarda municipal. É simples. Querem? Tenho certeza que vão querer. Ok, e na cláusula tem mais uma coisa. Quer fazer seu cercadinho? Vai fazer. Agora é assim, bem pequenininho, e o resto é de graça para a população. Essa é a minha condição. E aí, quer ter carnaval? Tenho certeza que todo mundo ia querer ter carnaval. A cidade não gastava nada, pelo contrário, seria paga para que empresas como essa Bet, por exemplo, pudesse botar a marquinha dela por aí. O que acontece é que o Recife dá o solo, paga ainda pela guarda municipal, pela infraestrutura, pela limpeza, e do teu imposto só faz sair, não volta nada. Pense nisso. Mais um escândalo envolvendo o prefeito João Campos, a família Campos Arraes, a gestão do PSB. Denúncia feita pelo blog do Manuel Medeiros. E aí, em dose dupla. 5 integrantes do núcleo duro da prefeitura, secretários, pessoas próximas ao poder da prefeitura do Recife, amigos pessoais de João Campos, sócios de uma mesma empresa. Uma empresa criada em 2024, ano da eleição para prefeito, que foi criada com o nome Agropecuária Pedra da Onça e depois mudou o nome para Sítio Pedra da Onça Limitada. Só que tem como principal atividade na Receita Federal compra e venda de imóveis próprios. Só que, coincidentemente, como várias outras empresas que se acham prestando serviço aí para a prefeitura, essa tem vários quinais, ou seja, atividades econômicas. Além dessa atividade, ela tem outras 4 atividades secundárias: incorporação de imóveis, loteamento de imóveis próprios, e aí vem a mistura: criação de bovinos para corte e criação de equinos e produção de sêmen. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quem são os sócios? Gustavo Figueiredo de Queiroz Monteiro, Luciano Temporal Carneiro, Daniel Saboia Paz Barreto, Antônio Maio da Mota Limeira Filho e Bruno Delgado de Souza. Muitos desses nomes vocês já devem ter visto em matérias por aí, mas eu vou chegar lá. Os 5 são amigos próximos de João Campos e da família Campos Arraes, e todos ocupam cargos na Prefeitura do Recife. Gustavo Figueiredo é secretário de governo. Luciano Temporal Carneiro é secretário executivo de Ordem Pública e Segurança. Daniel Saboia Paz Barreto é o presidente da Enlurb. Antônio Mário da Mota Limeira Filho é chefe da assessoria do prefeito. Juntos, tem nas mãos aí mais de 1,5 bilhão de reais da verba do seu imposto, da verba da Prefeitura do Recife. Mas a coisa vai piorando. Desses 5, 4 já eram assessores de João Campos quando criaram a empresa no ano da reeleição do prefeito. Que coincidência, né, rapaz? Somente um, Bruno Delgado de Souza,
não fazia parte da prefeitura quando a empresa foi criada. Mas calma que isso foi corrigido rapidamente. Agora, no dia 16 de dezembro do ano passado, 2025, ele foi nomeado como secretário executivo de transformação digital. Só que, no caso dele, a coisa fica muito mais grave que a dos outros. Porque, de acordo com o Estatuto do Servidor, é proibido que qualquer servidor público seja sócio administrador ou gestor de uma empresa. É o que a lei manda. Só que parece que a prefeitura, de novo, acha que manda na lei. E o Bruno foi aí colocado como secretário e é sócio administrador dessa empresa. Mas peraí, calma. Eu botei o bolo todo para vocês agora, né? Só que todo bolo não tem que ter uma cereja. E a cereja desse bolo é top. Se chama Victor Marques, vice-prefeito do Recife. Todo mundo sabe, amigo pessoal, amigo de faculdade de João Campos. Ele foi um dos sócios fundadores desse sítio Pedra da Onça lá em 2024. E sabe quando foi que ele se retirou da empresa? Pouquinho antes do início da campanha eleitoral. De acordo com os registros públicos, ele saiu da sociedade no dia 12 de junho de 2024 e foi oficializado como candidato a vice-prefeito no dia 22 de julho. Agora, com toda essa informação, Eduardo, chegamos a alguma conclusão? Por enquanto não, apenas no caso do Bruno, que está contra a lei. Agora, tem uma conclusão que pode se considerar abstrata por alguns, mas para mim ela é muito concreta. Credibilidade, ou a falta dela. Desconfiança. Será que essa empresa, que funciona somente com um endereço em um cowork, lá no Poço da Panela, é uma empresa de fachada? Porque, veja, é uma empresa que diz que tem 5 quinais, não tem um Instagram, não tem uma rede social, não tem um LinkedIn, não tem nenhum registro de nada, de nenhuma atividade que já fez. E pior do que isso, tem entre as atividades a criação de equinos para a produção de sêmen e criação de bovinos para corte. Amigo, você já viu uma instalação de criação de bovino para corte? Eu estou falando de fazenda de quilômetro. Já viu uma instalação que cria cavalo para coleta de sêmen? E outra coisa, atividades como estas eram para estar registradas em vários órgãos de fiscalização que são muito severos. Cadê esses registros? Cadê as atividades? Cadê os bois? Cadê os cavalos? É terceirizado o serviço. Cadê as atividades? E como é que numa empresa de corte de gado, de coleta de sêmen de cavalo, também tem corretor? Quanto mais a gente cava, mais aparece coisa nessa gestão do PSB.